Fala, meus amigos e minhas amigas, amantes desse futebol maravilhoso que é o futebol brasileiro. E hoje vamos falar um pouco aqui sobre as últimas novidades de Flamengo e Fluminense para o primeiro jogo da final do Campeonato Carioca. Mas antes, deixa eu te falar uma coisa. Eu quero agradecer, porque antes de gravar esse vídeo aqui, nós já ultrapassamos aí a marca de 100 inscritos. Pode parecer pouco para vocês, mas para mim que estou aqui desse lado da telinha, isso é muito importante, que cada pessoa que chega aqui no canal, que se inscreve no canal, que acompanha o nosso conteúdo, porque é muito motivador. Você não sabe o quanto é motivador para que nós venhamos fazer novos conteúdos, buscar, pesquisar, conhecer um pouco mais a fundo cada clube, tá bom? Então eu espero que vocês curtam esse vídeo, se inscreve para quem não for inscrito no canal, mete aí o dedo aí ó, no nome inscreva, se inscreva, acione o sino das notificações, isso é muito importante, e compartilhe com teus amigos para que também possam se inscrever no canal e aí a gente ficar mais motivado ainda, né, com essa chamada aí para ter mais inscritos aqui no canal, para a gente poder colocar mais conteúdos, tá bom? Então, muito obrigado a todas as pessoas que já se inscreveram aqui no nosso canal, ok? Mas eu quero dizer para vocês que hoje, dentro do canal, dentro desse vídeo, depois de passarmos informações aí de Flamengo e Fluminense, eu quero dizer para vocês que hoje estamos com um quadro dentro do canal, o quadro Bizarro. Bom, meus queridos e minhas queridas, estamos de volta. E para iniciar, como o mano de campo é do Flamengo, então vamos iniciar falando sobre o Flamengo. E o Flamengo que tem uma baixa para esse final de semana, para esse jogo. O seu meio-campista, Arrascaeta, ele não vai jogar as duas partidas, né, da final do Campeonato Carioca e possivelmente não irá também disputar o jogo de estreia pela Libertadores. O jogador Arrascaeta, ele já tem um problema antigo e desta feita agora na final do Campeonato Carioca, ele tem um problema ali na coxa e que afastou ele por algum tempo ano passado das partidas e agora no amistoso da seleção uruguaia também, e aí o Flamengo agora perde o Arrascaeta para a final. Eu só não espero que isso seja aquela guerra de bastidores que Arrascaeta, quando menos esperar, ele esteja escalado ali no jogo, que isso não seja estratégia do time rubro-negro para o confronto contra o Fluminense. E ainda falando em Arrascaeta, na minha opinião, seria bom o departamento do Flamengo, o departamento médico, recuperar realmente o Arrascaeta, fazer mais exames, trazer ele realmente para que ele possa novamente voltar a ser aquele Arrascaeta que nós conhecemos dentro de campo. O uruguaio joga muito, mas ultimamente o Flamengo vem sacrificando muito ele dentro de campo, ele tem feito partidas ruins, e eu creio que o Flamengo, chega um momento que o Flamengo vai ter que mudar, vai ter que colocar alguém ali no Arrascaeta, porque o Flamengo ele não pode ser dependente de um jogador, né? Então o Arrascaeta, assim como o Flamengo superou a saída do Zico lá nos anos 80, agora teremos aí o Arrascaeta. Já que o Flamengo também é formador de grandes jogadores, e eu creio, assim, eu sei que são são jogadores diferentes, diferença de qualidade, mas eu gostei muito de ver o Matheus Gonçalves jogando pelo Flamengo, é um garoto muito bom de bola, e eu creio que o Arrascaeta, ele poderia, para uma final de Campeonato Carioca, ele poderia substituir o Arrascaeta, já porque a mentalidade ainda de muitos clubes brasileiros é se prender nessa primeira fase do ano com os campeonatos estaduais. Eu creio que os campeonatos estaduais ela não pode ser levado parâmetro para toda a temporada. Agora, o que não poderia o Flamengo é chegar no início da temporada, perder
a Recopa Sul-Americana, Supercopa do Brasil e nem tampouco ter chegado nem na final do Mundial. Aí isso era preocupante, isso daí deveria ter feito um planejamento melhor para esse início de temporada. Mas o Arrascaeta agora para a final do Carioca, o Flamengo poderia poupar realmente e colocar uma garotada nova aí, para quem sabe assim começar um novo ciclo aqui no Rubro Negro e o Rubro Negro começasse a deslanchar o futebol. Um dos jogadores que pode herdar a vaga aí do Arrascaeta é o Everton Ribeiro, mas para mim, na minha opinião, Everton Ribeiro nem sair do time deveria, porque para mim é o cara que comanda todo o meio campo ali do Flamengo, é o cara que consegue dar combate, ele consegue voltar um pouco mais para se defender, sem contar que ele organiza todo o meio ali, né, do Flamengo. Então, na minha opinião, Everton Ribeiro não deveria sair do time do Flamengo ali, ser um dos titulares. Então, ele pode herdar essa vaga do Arrascaeta. Eu não sei o que passa na cabeça do Vitor Pereira, mas o Everton Ribeiro, ele, na minha opinião, ele era para ser titular. Inclusive, eu, na minha opinião, de mexer ali no time, colocar o Pedro um pouco mais à frente e fazer com que o Pedro volte a jogar aquele futebol que antes o Pedro vinha fazendo no Flamengo, vários gols, ali também com o Gabigol. O Gabigol, para mim, tem sido um dos melhores jogadores que tem jogado, tem atuado muito bem pelo lado do Flamengo. Grande jogador o Gabigol, como também o Everton Ribeiro. E quem sabe aí também pinte o Everton Cebolinha, tem crescido muito nesses últimos jogos e o Flamengo creio que só precisa melhorar um pouco mais o sistema defensivo. E falando um pouco na defesa, vale salientar, eu estou ansioso para ver um gol do Davi Luiz. Eu gosto muito desse jogador, para mim um zagueiro muito bom. Hoje eu creio que para a Europa ele não volta mais, aqui no Brasil ele é um grande zagueiro e eu estou ansioso para ver o Davi Luiz fazendo um gol pelo Flamengo, porque o que ele já deu de bola na trave, de cabeçada que o goleiro tira em cima da linha, não é brincadeira. Mas essas são as últimas notícias do Rubro Negro. Amanhã volto a trazer mais notícias do Rubro Negro aqui para vocês aqui no canal. Mas lembre-se, fique ainda aí, vou falar um pouco agora do Fluminense, mas não esqueça, no final nós temos um momento bizarro, ok? Já pelo lado do Fluminense, o Fluminense que tem a melhor campanha do Campeonato Carioca, o Fluminense que vem, para quem não lembra, o último jogo do Fluminense foi 7-0 contra o Volta Redonda. O Fluminense tem o time na mão, o Fernando Diniz tem um time todo na mão, um time todo organizado, um time que tem aí o Cano, que dispensa comentários sobre o Cano. Os jogadores do Fluminense é um grupo totalmente fechado. O Felipe Melo, que muitas vezes as pessoas acham que Felipe Melo está em fim de carreira, mas para mim é um jogador essencial no elenco do Fluminense. E inclusive o Felipe Melo, ele foi a julgamento, ele já está liberado para essa final contra o Fla-Flu. Ele já cumpriu o jogo de suspensão, né? Aquele último jogo da Taça Guanabara, que ele foi expulso sem nem entrar em campo pelo Fluminense. Ele já foi liberado e ele está como opção do treinador Fernando Diniz para o jogo contra o Flamengo. E o mais interessante ainda é que o Fluminense, além de ter o Fernando Diniz, que é um grande treinador, tem o Felipe Melo, que é aquele cara que puxa ali, tem um goleiraço, o goleiro Fábio, para mim um dos melhores goleiros do Brasil, e ele também era um cara que eu levaria junto com o Everton do Palmeiras para a seleção brasileira. O Fábio, para mim, é um grande goleiro e deveria também estar na seleção brasileira. E o Fluminense, além de ter o Felipe Melo, além de ter o Fábio e além de ter aí o Fernando Diniz, o Fluminense ganha um reforço de Marcelo. A expectativa é muito grande para a torcida do Tricolor ver o Marcelo em campo. E todos esperam que o Marcelo ele possa jogar nesse jogo já agora, nesse primeiro jogo da final contra o Flamengo. Porém, na minha opinião, isso é minha opinião, gente,
Eu acho que o Marcelo ainda não está totalmente entrosado. O futebol brasileiro é um pouco diferente, apesar de toda a qualidade que dispensa aqui falar sobre o Marcelo, mas eu creio que o Marcelo ele poderia ficar aí para a Libertadores, já que o grupo do Fluminense é um grupo mais complicado, onde tem um River Plate. Não dizendo que Marcelo não jogue na final, poderia jogar sim, com certeza, a final, pela qualidade que ele tem. Mas ganha muito em experiência o Fluminense. E Marcelo é mais uma das peças em qual o Fluminense deve contar para esta final e quem sabe aí levantar o bicampeonato, né, pelo Fluminense. Já que o ano passado o Fluminense é o clube que é o atual campeão carioca. Nesses últimos 4 anos, as finais são Fluminense e Flamengo. 2 vezes já ganhou o Flamengo. O Fluminense ganhou o ano passado. E se hoje o Fluminense ganhar esse ano a competição carioca, aí iguala 2-2. Mas, por enquanto, hoje, meus queridos, é isso que eu tenho para falar um pouco sobre Flamengo e Fluminense. E para você ter todas as informações de Flamengo e Fluminense, vocês podem acompanhar aí também aqui pelo canal Futebol Net, como também pela Flu TV, pessoal lá muito bacana, muito responsável, Coluna do Fla. Tem também um cara que eu admiro muito, acompanho ele aqui nas redes sociais, que é o Flazoeiro, ele pela Flazoeiro TV. Temos também pela Band Esporte, isso aí é para quem tem um canal fechado, e para todo o Brasil estará liberado a Bandeirantes, o canal Bandeirantes, né? Então vai passar ao vivo para todo o Brasil, Flamengo e Fluminense. E agora vou deixar para vocês aqui o momento bizarro do dia, ok? E para estrear o nosso quadro bizarro, não poderia ser diferente. O Ibis, o pior time do mundo, isso já ficou para trás. O Ibis venceu o Santa Cruz em pleno Arruda, 3-1, e o Pássaro Preto fazendo a festa de toda a sua torcida. Isto é um momento bizarro. O Ibis vencendo o Santa Cruz dentro do Arruda. E aí, para você, isso também é bizarro? Então, meus amigos, não deixe de se inscrever em nosso canal, compartilhe nossos vídeos e dê um joinha, é claro.